Pessoal, meu nome é Vanessa Zamban e eu estou aqui para falar um pouco da minha experiência com o intercâmbio. Eu não fui aluna da UniOeste durante a graduação, fui aluna da PUC, fui ProUnista. E isso é importante por quê? Porque no ProUni você se candidata com a sua nota do Enem. E foi graças à minha nota do Enem que eu ganhei a bolsa de estudos durante o intercâmbio para a Austrália. Porque tanto no ProUni quanto no Ciências Sem Fronteiras, um dos quesitos de classificação eram a nota do candidato no Enem. No ano em que eu me inscrevi para Ciências Sem Fronteiras, eu havia me inscrito, na verdade, para Portugal, porque eu não tinha o domínio da língua inglesa. Como eu fui aluna de escola pública a vida inteira, filha de agricultores, eu não tive a oportunidade de estudar inglês. Naquela época você não tinha nem acesso à internet como a gente tem hoje para ser autodidata. E então eu me inscrevi para Portugal, porém o governo não autorizou a gente a ir para Portugal. Com isso, ele redistribuiu os alunos que haviam se inscrito para Portugal para outros países. Eu, no caso, escolhi a Austrália porque era um país que tinha bastante aptidão para agricultura. Eles são um modelo tecnológico de perfeição, do momento certo para tudo na agricultura. E principalmente porque é um país que, por possuir mais ou menos as mesmas características que o Brasil, eles possuem uma agricultura bastante parecida com a nossa. Então, eu achei mais interessante ir para a Austrália do que para os Estados Unidos ou para um outro país em que o clima não fosse tão parecido com o nosso. Durante o intercâmbio, os 6 primeiros meses na Austrália, eu fui fazer aulas de inglês. Porque, como eu havia dito antes, o meu edital foi um edital extraordinário, nós não tínhamos domínio do inglês, então nos 6 primeiros meses nós fomos estudar inglês. Então eu tive que passar de saber nem pedir água em inglês para saber entender um artigo científico, entender tudo o que as pessoas falavam para poder ir para a universidade. Então eu consegui atingir a proficiência e em 6 meses eu fui para a universidade. Nesse primeiro ano da universidade, eu tive a oportunidade de ter uma matéria que era Manejo Integrado de Pragas com o professor Christian Nansen. Hoje ele está na Universidade de Califórnia, Davis. E esse professor, ele trabalhava, na verdade, não para a universidade. Ele era o professor da matéria, só que ele, na verdade, trabalhava para a Associação de Agricultores do Oeste da Austrália. Como funcionava essa associação? Todos os agricultores, grandes, pequenos, micro, se juntavam e fazem ainda, eles têm um fundo em que eles investem na pesquisa e na extensão rural. Então, essa associação contrata um professor universitário a cada ano, e esse professor universitário é responsável por transmitir o conhecimento para todos os agricultores dessa associação. Então, desde o pequeno ao gigantesco, você tinha que criar soluções para os problemas que a população do campo estava enfrentando nesse momento. E foi graças a esse programa que eu tive a primeira vez o contato com a TER, que é uma área que hoje eu gosto muito, que é a minha área de estudos no mestrado e uma área que eu pretendo trabalhar pelo resto da minha vida. E era bastante interessante esse estágio, porque nós buscávamos técnicas, então nós estávamos buscando a transferência de conhecimento. Não simplesmente repassar conhecimento, mas também pegar do conhecimento do próprio agricultor e transformar aquilo de forma que pudesse ser passado para todos os outros, que pudesse compartilhar o conhecimento. Então, esse estágio foi bastante interessante para mim e me fez crescer muito como engenheira agrônoma. Então, eu fiz esse estágio por um ano, visitei centenas de dezenas de propriedades rurais na Austrália, desde 70 hectares, 10 hectares a 10 mil, 20 mil hectares. Então, tive a oportunidade de conhecer a vida rural real da Austrália. E isso foi bastante importante.
Durante esse período, eu fiz também um estágio com o professor Siddiq, que é um indiano que trabalhava naquela época com a seleção de variedades de grão de bico com resistência à seca. Então foi um trabalho também bastante interessante, porque as mudanças climáticas estão aí e nós precisamos de variedades resistentes à seca, e foi bastante interessante. Depois, ao término desses 2 estágios, ao término do primeiro ano acadêmico, que foram aí os 18 meses, eu fui para Sydney. Fui fazer na verdade, perto de Sydney, Cobti, que é uma cidadezinha perto de Sydney, no Instituto de Melhoramento de Plantas da Universidade de Sydney, que é o maior centro de pesquisa de melhoramento genético da Austrália. Eles são fantásticos, assim, a questão de melhoramento. E nesse instituto eu tive a oportunidade de trabalhar com o melhoramento de trigo e cevada com relação à resistência à ferrugem. Então, nós trabalhávamos com a seleção de variedades e o teste de resistência das variedades à ferrugem. Desses 3 estágios que eu fiz, no total de 20 meses que eu passei na Austrália, os 3 foram muito importantes para o meu crescimento pessoal, para eu entender que tipo de engenheiro agrônomo eu queria ser, e principalmente para a minha vida acadêmica. Desses 3 estágios que eu fiz, 2 na Universidade do Oeste da Austrália e um na Universidade de Sydney, me renderam 3 convites diferentes para mestrado ou doutorado. Então, hoje, quando eu voltei do intercâmbio, por uma regra do Ciências Sem Fronteiras, você é obrigado a permanecer no país pelo mesmo tempo em que você ficou fora. Então, eu não podia seguir e tocar direto a graduação e o mestrado lá. Eu tinha que voltar e permanecer no mínimo 20 meses aqui. Mas as portas se abriram para caso eu queira fazer o doutorado fora. Eu tenho 3 universidades que me aceitam e me dariam bolsa. Então, eu já recebi o convite desses 3 professores, os 3 dos quais foram meus orientadores de estágio. Um para trabalhar com a parte de transformação e transferência de tecnologia, e 2 para trabalhar com melhoramento. Um com melhoramento de cevada e trigo e um para trabalhar com melhoramento de grão de bico com resistência à seca, que também é bastante interessante, importante para o nosso futuro, para a nossa segurança alimentar e nutricional. É isso, pessoal. Eu espero que o meu relato talvez encoraje alguém a tentar um intercâmbio. Eu falei da parte agronômica, mas não falei da parte das viagens fantásticas, que a Austrália é um país lindíssimo. É só jogar Austrália no Google que você vai ver como é um país lindo, de uma cultura fantástica e um povo acolhedor. É um país que tem praticamente a mesma idade que a gente e que é formado por uma pluralidade de culturas fantástica. Então você consegue ter contato com dezenas de culturas. Então eu tinha na minha sala chineses, iranianos, iraquianos, eu tinha gente da China, da Coreia, conheci gente do mundo inteiro, estudei com gente do mundo inteiro. E hoje, às vezes, quando eu estou em dúvida com alguma questão científica, eu consigo acessar essas pessoas, porque a internet nos possibilita isso. Então, semana passada mesmo, um amigo iraniano me mandou um artigo sobre a minha área de estudo, sobre o que está acontecendo lá agora. Então, além da experiência profissional, nós temos também que valorizar a experiência humana e as conexões que a gente faz nesse tipo de oportunidade. Espero que seja útil a minha fala, espero que vocês consigam também realizar o intercâmbio, e boa sorte aí, pessoal. Quem tiver alguma dúvida pode pegar o meu contato com a Camila. Quem quiser, sei, de repente tentar um intercâmbio na Austrália, eu posso ajudar. Tenho contato com as universidades de lá, posso estar auxiliando nesse processo. Beijo!